segundo a palavra do profeta. É como se Deus dissesse: eu confio tanto em ti, eu te dou tanto crédito, que tu pode profetizar, tu pode determinar o que for, e eu farei para provar que eu sou Deus. Mas acontece que aqui, no tempo de Elias, se levanta também falsos profetas, levanta um rei corrompido e começa a colocar a sua esposa acima dele, e ela, irmãos, e ele, amém, eles criam Deus, amém, inventam um Deus de fundição e exige que toda a nação se curva diante daquele Deus, amém, batiza aquele Deus como Deus Baal, o Deus da fertilidade. Para você entender melhor, na entrada da cidade, eles fazem uma estátua de fundição muito grande e deixam, irmãos, em cima da entrada da cidade. Todos que fossem entrar por aquela cidade, amém, via aquela estátua de fundição, amém, muitos se curvavam diante dela antes de entrar para a cidade. Mas quando, irmãos, eles vão inaugurar aquela estátua, eles fazem, irmãos, um clamor e muitos se curvam diante daquela estátua. Quem pode entender, diga glória a Deus. Irmãos, o que eu acho interessante é que muitas pessoas, irmãos, começam a largar o Deus vivo, amém, começam a largar o Criador de todas as coisas e começam a se prostrar diante daquela imagem, acreditando que aquela imagem é quem fazia os milagres, é quem trazia a resposta, é quem fazia prosperar toda aquela região. Irmãos, eu consigo entender, amém, que ele profetiza, aqueles falsos profetas, eles profetizam que aquela estátua, amém, era uma imagem, amém, de prosperidade, era o Deus da fertilidade e também o Deus da prosperidade. Irmãos, tudo mentira. A Bíblia diz que durante a noite eles vinham até o pé daquela estátua e enchiam aquele cesto que estava no pé da estátua de pão, e quando amanhecia o dia, amém, a cidade vinha correndo até, amém, os pés daquela estátua e o cesto estava cheio de pão, e todos acreditavam que aquilo era um milagre, acreditavam que aquilo era uma providência da parte daquele Deus falso. Irmãos, Elias olha para aquilo e disse: isso é uma afronta, isso é algo, sabe por quê, irmãos? Se alguém escolheu uma religião, se alguém decidiu um caminho, isso é uma coisa, mas alguém querer pregar uma mentira em cima de um Deus que não faz nada, tentando provar que ele é maior do que o Criador, ele está afrontando Deus. Eu vejo que ali ele afronta, e quando ele afronta Deus, eu vejo que alguém está de longe percebendo e dizendo: eu não aceito. Quem está entendendo, levanta a tua mão e manda um glória bem alegre para Jesus, aleluia. Irmãos, sabe por quê? Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele não suporta, ele fica tomado por uma ira. Amém? Que é isso, missionário? É verdade. A Bíblia diz que quando Jesus chega em Jerusalém, ele entra no grande templo, e quando ele entra no grande templo, ele vê os campistas vendendo, fazendo da casa de Deus o comércio. Jesus, irmãos, fica irado com aquela situação e quebra a mesa dos campistas, empurra eles para fora e esvazia o templo da casa do Senhor. E eu vejo aqui um profeta chamado Elias, que está olhando aquela situação e dizendo: eles batizaram aquele Deus como o Deus da prosperidade. Eles querem dizer, e não sabe o que o rei fez? O rei fez a inauguração e batizou, dizendo assim: ei, a partir de hoje, a nossa região, o nosso país, o nosso continente vai ser próspero, porque esse Deus aí vai profetizar e vai prosperar esse lugar. Quem pode entender, diga glória a Deus, aleluia. Mas acontece, irmãos, que Elias estava de longe olhando. Sabe o que Elias fala? Segundo a minha palavra, não chove mais, vindo de 3 anos sobre todo Israel. Eu quero ver se esse Deus aqui é o Deus da prosperidade. Irmão, segundo a palavra do profeta de Deus, não houve sequer uma chuva sobre a terra. Sabe o que aconteceu? O rei fica sabendo que algo terrível estava acontecendo, e era culpa de quem? Era culpa de Elias. Amém? Começaram a amaldiçoar Elias. Como pode um homem de Deus, um homem que dizer que é de Deus, amém, lançaram uma maldição tão grande em nosso país? O causador de toda desgraça sobre Israel é Elias, pela sua palavra, pela sua profecia. Mas ele disse: não, amém. Sabe por quê, irmãos? Muitas coisas em nossa vida nós erramos porque não entendemos, porque não conhecemos o agir de Deus. Muitas vezes nós
bebemos por não conhecer a palavra de Deus. Mas eu vejo alguém que está olhando e dizendo: eu sei por que vocês estão passando fome, eu sei por que vocês estão em seca. Sabe por quê? Porque vocês afrontaram meu Deus, vocês me colocaram um Deus que não tem poder para nada acima do meu Deus. É por isso que vocês estão sofrendo, é por isso que vocês estão padecendo. Irmãos, começaram uma caçada procurando um profeta, mas não encontra. Há momentos da sua vida que Deus se esconde, há momentos da sua vida que Deus deixa nós sofrer. Não sabe por quê? Porque muitas vezes somos desobedientes. Até com a seta feita, encontraram Elias, irmãos, em um vale, dizer: o rei está te procurando. Eu sei que é você o causador da desgraça sobre Israel. Amém? Você é o culpado. Ele disse: eu não, o culpado é vocês mesmos. Vocês abandonaram o Deus vivo, vocês abandonaram o Deus verdadeiro, vocês se inauguraram aquela estátua, sabe como quer? Como o Deus da fertilidade, o Deus da prosperidade. Cadê a prosperidade de vocês? Vocês afrontaram meu Deus, por isso que vocês estão padecendo. Quem está entendendo, levanta a tua mão, glorifica, exalte a Deus que viva, Deus que reina. Vamos fazer um trato, vamos fazer um desafio, vamos levantar um altar, vamos pegar 2 novilhos e vamos levantar um altar, e vocês vão clamar o Deus de vocês, e eu vou clamar o meu Senhor, e aquele que responder com fogo, esse será Deus sobre Israel. Sabe por quê, irmãos? O veneno da mulher do rei era tão poderosa, de Jezabel, que ela estava convencendo todos os profetas. Sabe aqueles profetas que sabiam que Deus abriu o mar, que sabia que Deus transformou o maná no deserto, aquele Deus que trouxe água da rocha, aquele Deus que trouxe as pragas até Faraó e levou, aquele Deus que abriu o mar, eles conheciam de perto, ele estava na história. Aqueles mesmos profetas abandonaram o Deus vivo para se curvar diante do Deus Baal. 450 profetas. É a mesma coisa que eu dizer para você: 450 homens de Deus se corromperam e hoje estão desviados. Estão prostrando um Deus que não pode fazer nada. Estão prostrados diante de um Deus que afronta contra o Deus verdadeiro. Aí ele disse: não, vamos lá, vamos se dar bem com os profetas. Amém? Quando eles ouviram, falou: não, essa proposta é boa. Ele está achando que é só o Deus dele. Eu vamos provar que o nosso Deus também faz milagre, que ele também tem prosperidade. E nos marcaram um desafio. 450 profetas. Aí chega o profeta de Deus e vê aquela multidão. Imagine, irmãos, você sozinho em uma igreja e a igreja do lado lotada. Imagine isso. Assim estava Elias, sozinho. Sabe aqueles alunos que ele ensinou? Sabe aqueles alunos que ele colocou no caminho? Estava contra ele agora, conspirando contra ele, reprovando todas as atitudes dele, por não conhecer, amém, os princípios e a verdade de Deus. Irmãos, e foram até o lugar combinado, e quando chegou lá, fizeram um altar, pegaram o novilho, mataram o altar, esquartejaram, colocaram em cima do altar. E Elias falou assim: vocês podem ir primeiro, porque vocês são muitos, deixa eu por último. E eles cortaram, esquartejaram, colocaram em cima daquele altar e começaram a clamar. Começaram por toda a manhã, a Bíblia diz que chega até o horário do meio-dia. E aí eles começam a desesperar. A Bíblia diz que ele pega uma vara, canivete, começa a se cortar, começa a derramar sangue, começa a fazer sacrifício de manjares, começa a oferecer e uns tantas das coisas para que aquele Deus falso respondesse. Mas a Bíblia diz que não houve voz nenhuma, sinal nenhum, milagre nenhum, manifestação nenhuma. E chega o lado de Elias. Elias está cansado de ver aquela nojeira, aquela coisa feia, invocando um Deus que não faz nada, derramando sangue, fazendo tanta coisa, se curvando diante de um Deus que não podia fazer nada. Ele chega: vocês tiveram tempo de sobra, ficaram toda a manhã, já é meio-dia, já é hora de almoço, estou com fome.
Faz o seguinte: tira o altar de vocês ali. Olha que humilhação, irmãos. Tira esse altar daí. Agora eu vou arrumar o meu altar. A Bíblia diz que ele pega 12 pedras, simbolizando as tribos de Israel. Ele coloca as 12 pedras e arruma. Ele organiza, irmãos. Presta atenção. Se você quer ter intimidade com Deus, você precisa arrumar o altar da sua vida. Você precisa colocar as pedras no lugar. Você precisa se organizar. Ele está ali organizando. Organizou tudo. Pega o novilho, coloca em cima, estratégia. Agora vocês vão fazer o seguinte: vocês vão pegar água e não pouca. Abre uma valeta em volta do altar. Pode abrir, água e nada. Amém? Pode pegar água, jogar água. Pega de novo, joga mais água. Pega de novo, por terceira vez, joga água em todo o altar. Molhou o bezerro, molhou a lenha, deixou tudo alagado. Eu vejo alguém gostando a barba dizendo: ei, nós ficou meio dia, ninguém respondeu, ninguém falou nada, mesmo dando seco. Você acha que moeda vai pegar fogo? Tem pessoas, irmãos, que nunca presenciou um verdadeiro milagre. Então ele acha que assim como ele pensa, assim como ele percebe, assim como ele acredita, ele acha que vai ser. E muitos são surpresos, sabe por quê? Porque aquilo que ele menos imaginava é aquilo que vai acontecer. Eu imagino alguns conspirando assim, dizendo: ei, é claro, nós oramos, nós suplicamos, não aconteceu nada. Mas Elias também vai orar e também não vai acontecer nada. É como se dissesse assim: nós não vamos ficar tão envergonhados, porque não tem possibilidade de Deus mandar fogo do céu e queimar o altar e só para de água. Tem pessoas, irmãos, que não entendem o agir de Deus. Eu entendo que ali o profeta, ele não só lança um desafio, mas ele joga aquele problema para Deus. Se você ver quando ele fala assim: olha, o Deus que responder do fogo, esse será Deus sobre Israel. Ele tira uma responsabilidade dele e coloca a responsabilidade de Deus. Fala assim: agora Deus é contigo. O altar está pronto, a porta já está pronta, o desafio já está na mesa. Agora é com o Senhor. Quem pode entender? Diga amém. Irmãos, meio dia orando e nada acontece. Tudo está ensopado. O cordeiro está ali, a lenha está molhada, a valeta está cheia de água. Sabe qual é a oração dele? Ele só olha para o céu e fala assim: Deus, mostra para esse povo que o Senhor é Deus sobre Israel. Quando ele fecha a boca, o céu se abre e uma língua de fogo desce, consome o altar, queima a lenha, queima as pedras, destrói tudo e mostra diante daqueles incrédulos que o Deus de Elias é o verdadeiro Deus, vivo e poderoso, aquele que vive, aquele que reina e aquele que está de pé para todo sempre. Irmãos, quando todos veem aquela cena, fala aí: é o verdadeiro Deus de Israel, é o Deus de Elias, é o Deus vivo. Porque o nosso Deus, irmãos, tem que ser aquele mesmo Deus que criou todas as coisas, aquele mesmo Deus que abriu o mar, aquele mesmo Deus que provou diante de Elias que ele é um Deus tremendo, um Deus poderoso, aquele mesmo Deus, irmãos, que fez todas as coisas, está todos os dias com nós. Quantas pessoas deixam de adorar um Deus vivo para adorar um Deus que não tem poder, um Deus inventado, um Deus criado pelo homem? Mas isso é uma afronta. Um dos maiores pecados, irmãos, é nós trocar, porque a idolatria é você colocar outro ser no lugar de Deus, é algo maior do que o Deus vivo. Um dos maiores pecados, quem tem, glorifica e exalta. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe você, que o Espírito Santo de Deus continue falando em cada coração, e que você aprenda que hoje a importância de você confiar em Deus. Não tenha medo, Deus está com você. Deus não vai te deixar envergonhado se você serve um Deus vivo, um Deus verdadeiro. Se às vezes você não está tendo resposta em suas orações, conserta o altar, amém? Reajusta o altar, coloca ele na posição que você vai ver que conserta no altar a ter respostas. Irmãos, imagine tantas pessoas: mas a torcida de lá foi maior. Não importa, você pode estar sozinho, mas se você estiver sozinho com Deus, Deus vem na tua vida
vai te deixar envergonhado. Quem pode entender, diga glória a Deus, aleluia. Feche teus olhos, eu vou encerrar a mensagem.